Mas, de qualquer forma, assim, obrigado pelo convite. Hoje, o Jonathan comentou um pouquinho agora sobre a questão de como se preparar, quais são os passos. Eu acho que, assim, uma experiência um pouquinho mais longa que ele. Eu não sou da geração Y, já sou uma geração anterior. Então, eu estruturei assim. Não costumo fazer esse tipo de apresentação falando um pouco mais de mim. Normalmente é sobre a empresa, mas hoje acho que faz parte até para contextualizar e explicar um pouquinho mais por que eu estou aqui, onde eu estou atualmente. Então, falando um pouquinho passado, presente, o futuro, não o futuro necessariamente meu, mas do comércio eletrônico, que é o nosso tema de hoje, comércio e inovação. Então, como eu disse, tenho 38 anos, não sou mais da geração Y, sou até a X ou um pouquinho antes. Tenho um filho de 1 ano e meio, formado em administração e empreendedor. Mas se você quiser entrar um pouquinho mais de detalhe, posso falar o seguinte: descendente chinês, empreendedor de comércio eletrônico. Tem algumas informações que acho que, assim, normalmente a gente não coloca, e como comentei, não falo muito de mim, mas que acabam sendo relevantes para esse contexto, para falar, para explicar porque que eu acabei fazendo o que eu estou fazendo hoje. E todas as habilidades e tudo que eu aprendi ao longo do tempo. Minha família é de origem chinesa, sou nascido no Brasil. Eles vieram na década de 50, se casaram aqui no Brasil. Vieram fugidos da guerra, fugidos do comunismo, em busca de uma vida melhor. Casaram aqui e se separaram quando eu era pequeno ainda. Meu padrasto veio bem depois. O que aconteceu? Cresci com minha mãe, e aí o primeiro negócio dela foi acontecer só em 85. Então, desde 77 e 85, ela trabalhou. Teve que trabalhar bastante para sustentar um filho pequeno e a minha avó que morava com a gente. O que aconteceu? Eu acho que, assim, a gente comentando aqui o que é empreendedorismo, e tem uma parte um pouco menos técnica, é de onde vêm as influências. Acabo falando isso porque isso provavelmente me moldou. Se eu tivesse um background familiar diferente, talvez não estivesse aqui hoje. Talvez não tivesse feito o que eu fiz ao longo da minha carreira. Então, toda essa questão, a dificuldade da família, a minha mãe ter trabalhado desde quando eu era pequeno, ter me sustentado, isso mostrou assim o quanto é difícil, o quanto precisa batalhar no dia a dia. E não é simples, na verdade, assim. Ela passou trabalhando até meia-noite, todas as vezes, muitas vezes 2 ou 3 turnos. Ela não tinha uma formação superior, então tinha que trabalhar no comércio. Então, inclusive, isso é um pouco da minha formação também. Eu sou, antes de comércio eletrônico, eu tenho uma parte da minha família que é do comércio. E depois ela começou a montar seu próprio negócio. E aí começou a me abrir os olhos da questão, ok, você tem a possibilidade de trabalhar, batalhar e sustentar a sua família, mas também, ao mesmo tempo, abrir um negócio próprio é uma opção viável. E sendo de origem chinesa, a maioria aqui trabalhando no comércio conhece algum chinês, pelo menos um, né? Aliás, a gente conhece vários aqui do lado, né? Se sabe que o comércio ele já faz parte do sangue, já é da origem, uma tradição milenar. Então, para a gente também sempre foi muito natural. E quando você é imigrante, você chega num país que você não conhece, você acaba fazendo coisas mais simples, que têm pouco valor, que exigem pouco conhecimento técnico ou do mercado onde você está. Então, você acaba indo para o comércio, que é uma coisa muito simples. Então, isso tudo foi se somando à questão do que eu fazia, do que eu gostava, e me mostrando, ok, o comércio é uma coisa que pode me dar sustento, sustentava a minha família. Minha mãe conseguiu sucesso com isso, fazendo isso, no comércio tradicional. Isso acabou me influenciando fortemente. A gente teve loja, sentei já minha barriga no balcão, atendi muito cliente, e sabendo que aquilo lá podia me sustentar, fui numa faculdade privada muito boa, pagou minha faculdade, pagou minha vida toda, então falei assim, então isso, para mim, acabou sendo minha referência. O fato de um imigrante vir para um país que não conhece, não fala a língua, não sabe onde que é. Na época não tinha o Google Maps para mostrar para a gente qual era a distância da China para o Brasil. Então, era um desafio enorme. Então, isso para mim sempre foi uma referência de eu nunca vou conseguir fazer um negócio que tenha um risco maior do que esse. Porque existe um risco de vida, no fundo. Você pode não dar certo, você pode acabar no olho da rua, acabar em situações muito piores do que simplesmente abrir um negócio e não dar certo. Então, para mim, isso sempre foi referência do limite. Falar, então, quando eu crescer, quando eu começar a trabalhar, eu vou usar isso como um parâmetro. Então, me estimulou a ter talvez uma barra de desafio maior do que normalmente você tem quando você simplesmente olha, essa pessoa aqui é super
muito bem sucedida no negócio. Na verdade, assim, a gente não consegue dissociar uma coisa da outra, no negócio e a sua carreira, a sua família. Então, aquilo lá me colocou com um patamar de exigência muito alto. E provavelmente eu nunca vou conseguir superar, mas é o que me motiva no dia a dia a falar, ok, vou conseguir. E aí, entrando um pouquinho na questão já dos negócios, comecei a fazer faculdade, fiz faculdade de administração aqui em São Paulo mesmo, eu não sou nascido aqui, nasci em Curitiba, vim para cá em 1990 para fazer o colegial, e acabei ficando, meus pais ainda não moravam aqui antes, então acabei ficando, estudei, entrei na faculdade, e aí já me sentia, uma faculdade privada de ponta, já me sentia preparado para falar, ok, já vou fazer meu primeiro negócio, e obviamente quebrei a cara. Uma descrição um pouco do lado esquerdo, uma descrição mais, digamos assim, técnica, talvez, do que era um negócio. Então, descobri trabalhando com alguém do setor, que é uma coisa muito tradicional. Iniciei numa feira, atividade comercial de distribuição, recursos próprios e familiares, fracassei. O que era exatamente o negócio? Era um negócio de distribuição de CD-ROMs. As pessoas pagavam ainda por isso, pagavam por conteúdo. Isso foi em 1993, mais ou menos. A gente tinha uma feira muito grande aqui no Brasil, chamava FenaSoft, não sei se alguém até chegou a conhecer. E eu olhei aquilo lá, eu trabalhei em 2 ocasiões na FenaSoft, vendendo o CD-ROM que nem água. Eu falei, isso aqui é o futuro. Isso aqui vai me deixar rico. Porque o cara que veio, o amigo dos meus pais, era um chinês também nos Estados Unidos, ele tinha uma fábrica de CD-ROMs. Eu falei, uau, eu vou trabalhar com isso e eu vou ter uma fábrica de CD-ROMs aqui também no Brasil, mas eu preciso começar a vender. E aí trouxe, a gente importou bastante, investiu um dinheiro, obviamente, depois, pelo pouco entendimento que eu tinha do setor, não consegui, e o rápido avanço da tecnologia também deixou muito obsoleto o produto, assim, velozmente. Então, obviamente, acabou sendo um fracasso. Mas eu falei, puxa, acho que tem condições ainda de aproveitar alguma coisa disso. Não vou simplesmente desistir. E aí eu pensei, uau, vou fazer um catálogo num disquete. Isso, até perdi o disquete. Eu estava procurando lá em casa para ver se tinha, para trazer. Obviamente, ia trazer fisicamente, não ia conseguir mostrar nada, que a gente não tem mais nem leitor. Mas eu desenvolvi eu contratei alguém para desenvolver um catálogo no disquete, e era um catálogo em formato de jogo, que agora a gente chama de Advergames, tem um nome até bonito. E as pessoas, eu tinha que distribuir, tinha que conseguir chegar na casa da pessoa e dar o catálogo na mão dele. E a pessoa precisava ter um computador para abrir o meu catálogo, para pegar um telefone e comprar comigo. Falei, acho que isso não vai funcionar. Mas na faculdade também estava começando a surgir o uso da internet. Falei, uau, isso daqui acho que pode ser uma solução, porque eu não preciso ir na casa da pessoa. Ela pode acessar de casa a minha loja. Só que, na época, ainda era uma internet baseada em texto, não era gráfico como a gente tinha atualmente. Eu olhava assim, isso aqui é uma simulação. Google, obviamente, não era dessa época. Mas, olhando assim, eu falei, eu não vou conseguir vender um produto altamente visual baseado em texto. Então, eu comecei a pesquisar, só que não encontrava a solução. Para mim, então, foi a partir do momento, eu estava na faculdade, já tinha dado errado, eu falei, acho que é melhor desistir. Guardei os CD-ROMs embaixo da cama por um bom tempo. Aquilo lá sempre me lembrava, eu fracassei no negócio e cada vez eu tinha que pensar que aquilo lá podia ser o estímulo para mim, em algum momento, eu voltar e fazer alguma coisa que desse certo. Até alguns anos depois, eu estava assistindo uma palestra de um cara chamado Jack London, não sei se alguém de vocês conhecem. Ele começou a falar de comércio eletrônico. Eu falei, uau, comércio eletrônico, junta duas coisas interessantes que eu gosto, o comércio e tecnologia. Eu não sou programador, como eu falei para vocês, sou administrador por formação. Mas eu tinha 2 primos que eram programadores. Eu falei, vamos trabalhar junto, vamos montar alguma coisa. Eu mando e vocês obedecem. Vocês são mais novos, então vamos lá. Mas aí a gente começou a levantar, era uma dificuldade muito grande, a internet ainda discado, era muito lento para montar, exigia recursos, e eu não tinha a capacidade técnica, nem meus primos ainda. Então, comecei a pesquisar, aí nesse dia assisti uma palestra, estava sentado, como vocês, num local, e ele começou a falar. O Jack London, ele era um agente literário, ele representava livros, editores estrangeiros, ia para os Estados Unidos, ia para todos os países buscar novos títulos para traduzir e lançar no Brasil. E aí, um belo ano, ele foi para os Estados Unidos, falaram dele de uma tal de Amazon. Ele falou, preciso visitar esses caras. E aí ele foi fisicamente conhecer a operação da Amazon. Na época, ainda tinha um CD só, em Seattle.
não era automatizado. Ele até comentou num evento que a gente participou junto, a operação era cheia de mesas de ping-pong, porque ele não tinha uma estrutura para embrulhar os produtos, uma série de coisas. Mas ele falou, isso aqui pode ser uma coisa interessante. Ele voltou para o Brasil, montou a empresa chamada Booknet. A Booknet não foi a primeira e-commerce no Brasil, mas foi um dos mais inovadores para a época. E quando ele lançou, ele falou, não tenho nem ninguém para comprar. E ele teve que, no dia do lançamento, ele alugou uma série de computadores, trouxe as pessoas para o lugar para comprar os livros que ele ia entregar depois na casa do sujeito. Então, assim, você tinha várias dificuldades para fazer isso, mas era o desafio da inovação, falando, acho que eu consigo, acho que isso aqui pode ser interessante. Então, o Jack, ele foi um cara assim, eu só acabei conhecendo ele no ano passado, por um evento também, sempre acabou sendo de referência para mim, muito importante. Falei, é um cara que começou a trabalhar nas mais sérias dificuldades que existiam, era modem, você tinha que usar o telefone, se você usasse o telefone não usava o modem, então você tinha uma série de dificuldades aí, tinha aquele barulhinho irritante que todo mundo lembra, né? Então a gente estava num momento diferente do comércio eletrônico. E aí, um belo dia, um grupo de investimento chamado GP, provavelmente todo mundo conhece, bateu na porta dele e falou, eu vou investir em internet, e eu quero comprar a sua empresa. Ele até comentou um detalhe outro dia que também muita gente não sabia, a GP colocou, se não me engano, 2 ou 3 dias de prazo para fechar o negócio. O cara chegou lá, fez a oferta e falou, se você não aceitar em 3 dias, o negócio não tá fechado. Eles já estavam impondo uma velocidade muito maior. Eles fizeram a aquisição, acabou dando certo, a Booknet era no Rio, trouxeram a estrutura para São Paulo, mas a equipe não veio, então em São Paulo eles tiveram que montar toda a equipe do zero. E aí fui parte dessa equipe. Eu estava trabalhando numa consultoria antes, foi um momento, um momento de desvio na minha carreira, trabalhando numa empresa, mas eu precisava de uma experiência, né? Então, mas eu queria voltar de novo para a internet, falei, isso aqui pode ser a boa oportunidade. Entrei com uma estrutura, o Submarino praticamente não existia, aliás, não existia a marca Submarino ainda, era a Booknet, então a gente teve que montar praticamente do zero. Imaginem vocês, agora a gente ainda sofre muito com a infraestrutura, problema de atraso, problema de pagamento, uma série de coisas. Isso era em 99. Em 99 a gente tinha muito menos coisa ainda. Tinha uma equipe que ninguém conhecia praticamente nada, porque a gente, no Brasil, diferente dos Estados Unidos, a gente não tem tradição em compra por catálogo, que isso já fazia diferença, criou a infraestrutura de logística, de entrega individual em porta a porta. Aqui no Brasil não existia isso, então a gente teve que criar muito essa cultura. As empresas de transporte, entrega, meio de pagamento não existiam. Então, o primeiro dia, até lembro claramente, eu cheguei na empresa para começar a trabalhar, a gente não fazia integração de sistema de pagamento. Hoje você faz, acho que provavelmente quem nunca viu no comércio eletrônico, você não tem muita perspectiva de como funciona. Quando você coloca o cartão de crédito, ele não vai em nenhum lugar. Diferente de uma loja física, ele é transacionado eletronicamente. Mas no Submarino, nos primeiros dias, eram através de POS. Essas maquininhas que a gente tem na loja. Então, o pedido chegava, alguém lá baixava, imprimia e ficava digitando na mão. E aí, quando as pessoas chegavam no escritório, o barulho que eu via era a maquininha o dia inteiro, os papeizinhos sendo tirados. Então, essa era a estrutura que a gente tinha na época, ou falta de estrutura, na verdade. Então, esse é um momento, assim, foi muito crucial do aprendizado. Tudo que foi, aliás, uma boa parte do que a gente realiza agora, isso vou explicar um pouquinho, até mencionar um pouquinho mais para frente, ele foi estabelecido na época. Então, muitas das práticas, muitas das tecnologias, isso em 99, teve que se aprender a como fazer. Muitas coisas vieram de fora, mas a gente teve que aprender na marra. E aprender na marra não só fazendo, mas apagando incêndio. Uma das minhas funções eu era meio que um consultor interno de operações, projetos, mas no tempo livre, na verdade, tempo livre, boa parte do tempo, eu tinha que ir na Livraria Cultura, lá na Paulista, comprar livro. Chegou uma hora que o cara falou, por que você está comprando 200 livros, 300 livros de uma vez? Você tem uma biblioteca? Eu falei, não, tem uma loja de livros na internet. E aí até chegou um momento que eles pararam de vender. Porque o que acontecia? A gente comprava com distribuidores que não tinham preparo, inclusive a maioria dos distribuidores aqui na Liberdade, aqui do lado, eles não tinham sistema de gestão, não tinha nada, então a gente vendia produtos que talvez os caras não tivessem. Boa parte das vezes aconteciam. Então, depois, quando você vendia, era aquela briga de poder atender o cliente. Então, a gente tinha que sair para comprar
os livros, até lembro, assim, a gente tinha um carro vermelho, um K vermelho. Quando começava a dirigir, o carro afundava de tanto livro que tinha. Livro, obviamente, é pesado, né? Então, todo esse processo foi um aprendizado muito grande e boa parte das pessoas que estavam naquele momento participaram do início do e-commerce e agora estão em posições mais executivas, mais sêniores, e por isso que acabou sendo uma boa parte da escola do aprendizado do comércio eletrônico, junto com a Americanas.com, que é uma empresa que surgiu da Lojas Americanas. Na época, eram as duas principais concorrentes, depois passaram por um processo de fusão. Em 2006, virou uma empresa só, um grupo só, a despeito de muita gente que não gostou desse processo. Enfim, culturas diferentes. Aí depois, ao longo da minha carreira, tive mais 2 momentos que acho que foram talvez mais relevantes. Eu tive montei uma empresa de meio de pagamento por celular. Em 2006, a gente tentava fazer transação via celular através de SMS. Se hoje a gente tenta comunicar com os amigos e às vezes a mensagem não chega, imagina você lá na fila no guichê tentando pagar com um SMS e a mensagem não chega. Obviamente que não deu certo. Mas a gente tinha, e como também o Jonathan comentou, que é muito importante, a gente tinha uma equipe assim, muito complementar. Pessoas de tecnologia, pessoas de finanças, eu era de operações e e-commerce, tinha um CEO que também tinha sido um dos fundadores do e-commerce, e mesmo assim não deu certo. A gente estava num momento ruim, a tecnologia, o mercado não estava adequado para o nosso momento. A gente achava que ia conseguir atender e não iria. Então, vários percalços, a gente teve que fechar a empresa. Depois, na verdade, esse projeto surgiu dentro de uma empresa que a gente tinha antes, que agora tem um nome bonito, Company Builder, quase um modelo híbrido de uma aceleradora. Era uma empresa que servia para construir empresas. Então, a gente tinha lá, alguém ficava lá sentado na cadeira, tinha milhões de ideias, e alguém tinha que fazer. Obviamente, caía aqui, né? Eu sempre tive um perfil de operações, de implementação, então essa era a minha responsabilidade. E aí, de novo, a questão do perfil e de adequação de uma equipe. Assim, você tem que ter uma equipe, ninguém mais faz nada sozinho, principalmente porque assim, você tem centenas, milhares de concorrentes, milhões de oportunidades no mercado, conhecimentos tão profundos de disciplinas que exigem muito de você. Você não tem tempo para fazer, você não tem conhecimento. E muitas vezes você não quer e não gosta de fazer. Então, tendo uma equipe complementar é cada vez mais importante. Ninguém mais faz sozinho. As atuações mais recentes, e aí também é o que falaram na apresentação, e aí coloquei até uma hashtag aqui, Glamour Empreendedor. Né? Essa é uma tag que alguns amigos a gente acaba colocando. Assim, realmente, o empreender... startup, empreendedorismo, todos esses termos são novos, mas abrir uma empresa, começar, não é nada novo. Todo mundo que abriu uma empresa, em algum momento teve que empreender. Só não tinha esse termo. Meus pais empreenderam, meus avós, todo mundo. A primeira empresa no mundo foi empreendimento. Mas agora a gente está num momento de muita exposição. O que acontece? A gente tem... o mercado de tecnologia, mercado de internet nos Estados Unidos há anos e anos tendo essa exposição, muita gente ficando muito rica. No Brasil também a gente teve a primeira, segunda onda de internet. Agora a gente talvez esteja numa terceira onda. Difícil precisar quando você está no momento. Talvez daqui a alguns anos a gente olhe para trás e fale, isso aqui foi um período também. Mas de qualquer forma, assim, empreender sempre existiu. Isso não é nada novo. Só que a gente está num momento de muita exposição. E quando você tem muita exposição, tudo fica mais interessante, tudo fica mais bonito. Você aparece na mídia, o cara é capa de revista, o cara é isso, aquilo. Então, a gente sempre brinca de glamour. É um glamour. É o que o Jonathan também comentou. Tomem cuidado com isso. Existe um lado bonito, um lado bacana, mas existe todo um lado que está acontecendo por trás e que só quem esteve fazendo as coisas que sabe. Quem nunca teve do outro lado do balcão, não sabe. Mesmo quem trabalha a empresa, também não entende qual que é o contexto geral de tudo o que você precisa ser feito. Tem alguém que tem que sentar lá na contabilidade, ficar lendo aquele livro de contábil o tempo todo, que é coisa... Desculpa os contadores, mas realmente muito chato. Fazer balanço mensalmente, fazer transações do Internet Banking, ir para o contador, todas essas coisas. Então, isso tem que acontecer, alguém tem que fazer. Então, alguém na sua equipe tem que ser o cara que vai executar. Por isso que também, agora estou só comentando um pouquinho, agora estou na Forvets,
Deixa eu voltar um pouquinho. Forvets é uma plataforma online, é um marketplace de produtos pet, B2B, ou seja, eu só vendo para pet shops, para clínicas veterinárias e para profissionais. Eu não vendo para o consumidor final. Eu vendo para eles revenderem ou para eles usarem dentro do próprio processo. Tá? Não atendo quem é proprietário, dono de animal. O que acontece? A gente é parte do suprimento, da cadeia de suprimento. Na minha experiência anterior, eu estava na Baby, fui um dos fundadores da Baby, que era uma loja online de produtos de bebês. A gente revendia produtos das mais diversas categorias, tudo para bebê e para crianças até 3 anos. Estava na ponta. Agora, avancei um pouquinho para trás, ou avancei para trás, é meio estranho, né? Recuei um pouquinho na cadeia para suprir. Pela visão exatamente de oportunidade. A gente está num momento, e aí o próprio Jonathan também comentou, provavelmente um dos maiores gastos que a gente tem no e-commerce é o marketing. Então, você está num mercado tão concorrido, tão difícil, que exige vultuosas somas de dinheiro para trazer o cliente. Então, o B2C, o que atende o consumidor final, está cada vez mais difícil. Ele exige muito recurso. Por isso, também, quando vocês olham para uma empresa como a própria Lema, como a Baby, puxa, por que eles levantaram tanto dinheiro? E eu tenho um projeto aqui e não consigo. Porque, muitas vezes, a estrutura no mercado, a competitividade exige isso. Se não pode colocar muito menos, talvez o cara não conseguisse levantar, porque aquilo lá não vai conseguir nem simplesmente competir no mercado. Então, isso são algumas coisas que têm que ser observadas. A gente está num momento diferenciado, a gente está num momento crítico e provavelmente de ruptura com o que acontece, com o que vinha acontecendo anteriormente. E vou comentar um pouquinho isso mais no slide seguinte. Então, sou cofundador da Forvets, que é essa plataforma. Anteriormente, eu estava na Baby. São 2 e-commerce que têm algumas características em comum. Foram fundadores, as ideias surgiram de fundadores estrangeiros que viram oportunidade no Brasil, começaram um processo de levantar dinheiro, fizeram todo o processo que o Jonathan já explicou, desenhar business plan, estruturar o levantamento de capital, e aí precisava de alguém para executar, alguém para fazer. Assim como eu já vinha dessa experiência, e pessoalmente eu não tenho assim necessidade de falar, puxa, eu tive uma ideia, eu vou implementar minha ideia. Eu não preciso ser dono de nenhuma ideia, até porque a maioria das vezes, quando é implementada, a ideia original já não é mais a mesma. Então, eu já sei, puxa, não preciso nem ter a ideia. A gente vai fazer outra coisa mesmo. Tanto que na Forvets, a gente está num processo já há 4 meses, de 2 meses para cá, a ideia já não é mais a mesma. Já não é o mesmo projeto do qual eu entrei, não é o mesmo projeto que a gente vendeu para os investidores, não é o mesmo projeto que a gente vendeu para muitos clientes e para os fornecedores. Isso em tempo de 4 meses. Não é nada. 4 meses, você passa de férias. Então, o tempo, a dinâmica é muito diferente, realmente, porque o mercado ele exige isso. A Baby ela já tem uma característica diferente. Ela entrou no modelo de negócios, num formato que é o mais tradicional, que é vender, comprar e vender produto. E é um pouquinho também da questão da inovação. O quão inovador isso é. E o quão inovador a Forvets é. Então, eu vou colocar 2 coisas importantes aqui. Eu não vou entrar muito em detalhe necessariamente das empresas e das estruturas, mas aqui estou mostrando só o site e aqui estou mostrando a estrutura física. O Jonathan conheceu o primeiro CD, esse daqui é o segundo. Acho que depois você não foi no primeiro. Esse aqui foi, acho que 2 semanas depois da gente implementar o segundo centro de distribuição da Baby. Esse espaço deve ter uns 5.000 metros quadrados. Ele não tinha ainda as estruturas de porta-pallets. Então, vocês veem que o negócio está tudo no chão. E eu estou comparando, por que eu estou mostrando um site e um centro de distribuição? Os 2 são e-commerce. O primeiro é o modelo de negócio, eu comentei com vocês. Esse daqui é um marketplace. Marketplace significa o quê? Eu estou viabilizando negócios. Assim, uma comparação, uma analogia muito simplista, mas é um shopping center. Eu tenho lojas que estão lá dentro e não são minhas, eu estou viabilizando as vendas. Mas, no meu caso, eu estou viabilizando as vendas para distribuidores venderem para outros comerciantes. Eu não tenho estrutura nenhuma de centro de distribuição aqui. Minha equipe, atualmente, são de 9 pessoas, cabem nessa mesa. Se todo mundo se amontoar, está todo mundo aqui. A Baby, atualmente, tem 350 funcionários. Ela tem 2 anos e meio de operação. E quando a Forvets chegar nesse ponto, eu diria que se a gente tiver 40 funcionários, vai ser muito. Então, isso são algumas comparações, e, na verdade, que é interessante trazer da questão da inovação.
ou do modelo de negócio, não necessariamente inovação, mas modelo de negócio, pensar nisso. Como que eu vou fazer dinheiro de uma forma diferente? Como que eu vou me posicionar? E aqui também no dia a dia, só que assim, legal, a gente está falando de formas de ganhar dinheiro, mas no dia a dia não deixa de ser tão penoso montar um quanto montar o outro. Aqui, balanço, depois eu vou comentar um pouquinho lá em cima, mas a parte bacana, óbvio, eu tenho satisfação, satisfação profissional, ganho financeiro, exposição, só que assim, ao longo desse tempo todo, ação trabalhista, tenho várias, mudei de empresa, tenho cara me processando até hoje, tanto eu ir para cartórios e dar um check-in no Foursquare, virei o prefeito, né? Cartão de milhagem em caixa de banco, assim, puxa, o cara já me conhece de tanto eu ir. E esse é o que a gente chama de glamour empreendedor. Fala, puxa, é a parte dura, assim, a parte que ninguém olha, a parte que quando sai na imprensa, ninguém vê. É o difícil e é o seu dia a dia. Assim, quanto tempo você toma para sair numa mídia, sair numa TV? Puxa, metade do seu dia, talvez. Só que o resto do mês você está trabalhando, você está fazendo as coisas. Então, essa é a carga, e aí é o que acho que assim, é a informação importante. Eu estou meio que indo e voltando em dois assuntos diferentes, mas eles acabam se entrelaçando. Do dia a dia de um empreendedor, de como fazer, de como operar as coisas. Assim, então, mais até para finalizar um pouquinho nessa parte, o que foi o balanço desse tempo todo. Assim, acabei no final, no início, eu trabalhava nas minhas empresas, fundava as empresas, depois acabei entrando também como investidor em algumas empresas. Ao longo desse tempo, abri um monte de CNPJ que me perseguem a vida inteira. Tem aquela piada no Brasil que existe, sim, pena perpétua, que é o seu CNPJ, que vai te acompanhar até você morrer. Sim, você não está livre disso. E é efetivamente isso. Eu tenho CNPJ de 15 anos atrás, que eu não consigo fechar, que é isso, que é aquilo, por causa de processo trabalhista. Então, são algumas dificuldades que a gente sente, quem tem empresa já há mais tempo sabe. Assim, a gente realmente no Brasil tem algumas dificuldades no dia a dia, diferente nos Estados Unidos, falam, não deu certo, vou fechar, aqui vai fechar, é muito ruim. E tem um negócio que me persegue, a minha mãe me falando o tempo todo, tem colega seu que ganha mais dinheiro do que você, tendo trabalhado na mesma empresa a vida inteira, ou sendo advogado, ou trabalhando no mesmo banco, assim. Esse é o tipo de coisa que aí, vamos assim, a gente não está necessariamente pelo dinheiro, a gente está muitas vezes pelo desafio, pelo negócio de realmente fazer alguma coisa diferente. Quando eu tomei a decisão de sair da Baby, tinha possibilidade de fazer algumas coisas, eu falei, eu não vou entrar de novo no comércio eletrônico tradicional. Vou fazer alguma coisa que vai tentar inovar. Vou fazer alguma coisa que vai mudar o mercado. Não que a Baby não faça isso, mas tem várias outras coisas. A Baby, o tipo de modelo de negócio da Baby, ela acaba sendo, digamos assim, de força bruta. Ela exige muito esforço. Ela exige muito foco, muita atenção, muita operação. É uma máquina. Diferente de outros negócios, que muitas vezes pode ser só inteligência. Tá? Então, comentando só o balanço ao longo desse tempo, para começar a introduzir a última parte da apresentação. Então, acabei elaborando um monte de projeto, um monte falhou, toda essa questão dos CNPJs que perseguem e tudo mais. Aí, essa visão ao longo desse tempo, e principalmente trabalhando muito mais em comércio eletrônico. Inovação. Isso daí, acho que nas últimas... O Jonathan já está cansado de ouvir isso, porque eu já falei nas últimas 2 ou 3 apresentações. Então, mas não falando, talvez, para uma plateia que não é de e-commerce. A gente tem falado muito mais para quem é empreendedor ou quem é de tecnologia. Mas o que a gente está fazendo atualmente, ou uma grande parte do que faz atualmente, é uma coisa corriqueira. É comprar e vender, trazer cliente e entregar. Quem tem loja física aqui? É diferente do que você faz? Só num canal diferente, certo? Então, a gente está num momento de ruptura muito importante. Então, empresas como a Lema 21, que eu sou fã e cliente, e eles começam a trazer opções e modelos novos para o mercado. Eu não preciso necessariamente ficar trabalhando na mesma mentalidade, no mesmo modelo. De certa forma, a Forvets também se posiciona desse jeito. Ele não é o mesmo tipo de negócio. Então, a gente agora está num momento importante, e da última vez, acho que na última conversa que a gente participou junto,
acabou até surgindo em algum momento a questão de que, antigamente, o cara que era digital sempre tacava pedra em quem era físico, falava, você é ultrapassado, você é antigo, você não sabe usar a internet, você não sabe usar e-mail, você não sabe vender pela internet, você é um dinossauro. Agora a gente está no momento de que a percepção... Aliás, a gente não está no momento, os clientes sempre foram isso, a gente que não percebeu. Eles compram em todos os canais. Eles compram em qualquer lugar o lugar que eles quiserem. A gente que não tinha organizado esse pensamento, ou não tinha isso muito claro. E as empresas, cada vez mais as empresas que são físicas, abrindo lojas virtuais, mostram que isso acontece. Que o cara vai lá nas Casas Bahia, tudo bem, não é um exemplo muito bom, vai. Mas vamos lá. Pão de açúcar online, pão de açúcar físico. Ele vai fazer o supermercado dele. Lojasamericanas.com, lojas americanas. Ele está fazendo para a compra dele. Então, ele tem que ser atendido em múltiplos canais. Quem entende melhor de loja física do que quem já teve loja física? Com certeza não é um empreendedor de internet. Isso é uma dificuldade, e por isso que eu digo agora a gente está no momento crucial dessa nova transformação, de que quem já é do físico, ele pode ter uma vantagem muito grande sobre quem está online. Ou meramente online. Você conhece, você já viu um cliente físico. Eu não sei, o Jonathan, eu sei que ele já tem essa experiência, mas muitas lojas virtuais, o cara nunca viu a cara de um cliente. Não sabe como que é a aparência dele, não sabe por que ele comprou, simplesmente estava lá, fez publicidade, tinha um produto, vendeu, entregou, acabou. Então, você não entende o processo. Então, aquele lá de chegar e conhecer seu cliente, que era o ponto 2 do Jonathan, o cara não sabe, simplesmente. Ele colocou uma loja e começou a vender. Então, todos esses pontos são importantes. E aí, o cara de uma loja física, ele pode fazer. Então, a gente está num momento de ruptura muito grande. Então, quem é do e-commerce, e até em algum momento eu também me coloco com isso, nós somos dinossauros. Somos pesados, caros, tem uma estrutura cara, e minha rentabilidade é pequena. E até eu ia trazer o balanço da B2W, só que é muito triste olhar para isso. Principalmente para quem não é de e-commerce, o cara olha assim e fala, não vai dar certo isso. Não vai dar certo naquele modelo. Não vai dar certo se a gente insistir em fazer daquele jeito. E aí você começa a pegar outras empresas e não necessariamente a gente sabe como fazer. A gente está num momento muito importante de provar, de testar conceitos. Agora, muitas empresas, startups, elas podem estar tendo um sucesso, só que talvez alguns modelos realmente não sejam os corretos. Mas a gente vai conseguir descobrir o que é. Tá? Então, de novo, ia fazer a comparação de um balanço da B2W com um balanço se não me engano, da Renner. Renner, lojas físicas, lucrativa. Se eu não colocasse o nome, todo mundo ia falar, porra, não sei quem é quem. Não sei qual que é a estrutura. Se eu não entrasse nas linhas, só colocasse bottom line do resultado. É difícil, porque é essa questão, de novo. Então, a gente está nesse momento, acho que é a mensagem final que eu deixo para vocês, realmente pensarem, por isso o tema de hoje, comércio e inovação, a gente tem que pensar de uma forma diferente. Agora, acho que muitas vezes tem-se a vantagem de, se você não aderiu a uma tecnologia no início, talvez você tenha um tempo maior para você pensar. Isso pode ser uma justificativa, simplesmente, falar, não entrei e agora consigo, mas se você conseguir aproveitar essa oportunidade, falar, eu não entrei, mas agora que eu ganhei mais tempo, aprendi com os outros, vou fazer também. Vou fazer de uma forma diferente, vou ganhar um espaço. Em muitas tecnologias acontece isso. O first mover não é necessariamente uma vantagem. Depende muito do setor. Alguns setores, o first mover, ele takes all e acabou o mercado para todo mundo. Outros, você pode ter uma vantagem em aprender com o que o cara está fazendo e você avançar e tomar um espaço. Tá? Basicamente isso. Obrigado a todos. Acho que a gente vai para a mesa agora, se tiver perguntas.